quando nós falamos de caráter, principalmente na sociedade em que nós vivemos, hoje nós podemos olhar para pouquíssimas pessoas e dizer, essa pessoa tem caráter. Só que a grande maioria não tem. A grande maioria não honra os seus compromissos. Em sua grande maioria, palavras que são ditas, acordos que são fechados, muitas vezes são deixados de lado, são abandonados. E muitos, se não todos, nós, já passamos por diversas oportunidades, no qual nós combinamos algo com alguma pessoa, ou essa pessoa nos prometeu alguma coisa, e ela deixou de cumprir. E em função disso, em função desses acontecimentos, muitos acabam tendo uma dificuldade muito grande de confiar plenamente em Deus. Por quê? Porque viveram muitos anos de suas vidas, recebendo promessas, mas nenhum cumprimento delas. Só que uma vez que o Senhor fala, o Senhor não blefa, Ele não mente, Ele não engana. Entenda, nós precisamos confiar em Deus. Ele não mudou em absolutamente nada. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus 13, no versículo 8. Ontem, hoje, amanhã. Repita comigo. Ele é sempre o mesmo. Se o Senhor honrou com as suas palavras no passado, é porque Ele vai honrar agora e Ele também vai honrar no futuro. Se no passado Ele prometeu algo e Ele cumpriu, Ele vai cumprir agora e Ele vai continuar a cumprir eternamente. Nós sabemos que esse livro aqui, ele fechado, ele é um livro como qualquer outro. Mas quando nós abrimos a Bíblia, é a própria palavra, é a boca de Deus aberta. Só que vai muito além. Esse livro, ele acaba funcionando também como um contrato que Deus fez para conosco. E do início a fim, nós vemos a marca de Deus, a assinatura dele. Então, uma vez que Ele prometeu, repita comigo, Ele vai cumprir. Ele nunca volta atrás. Por exemplo, com toda sinceridade, quem aqui já foi passado para trás em determinadas situações, no qual a pessoa conversou, ela combinou, deixou tudo acordado e na última hora ela deixou de cumprir? Levanta as mãos. Todo mundo, inclusive eu. Só que todo mundo é todo mundo, porém Deus é Deus. Olha o que diz em Hebreus 10, 23. Ele sempre mantém a sua palavra. É um versículo muito curto, porém olha o quanto ele é poderoso. Ele sempre mantém a sua palavra. E por que isso é tão importante entrar dentro de nós, dentro dos nossos corações? Porque uma vez que nós acreditamos nisso de todo o coração, pode acontecer de tudo. Nós vamos continuar a crer que o Senhor vai nos honrar. Entenda que Deus pode abençoar. Repita comigo, qualquer um, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Mesmo que naquele momento tudo indique que não. Se nós pegarmos a passagem de Isaac, que por sinal é uma passagem que eu adoro, eu volto a meditar nela constantemente, porque eu penso que ela é de extrema importância para todos nós. O Senhor disse para Isaac, fique nessa terra porque eu vou te honrar. Para muitos isso pode parecer uma loucura. É o mesmo que o Senhor dizer para você, fique nessa empresa onde tudo está falido, fique neste lugar onde as pessoas não estão recebendo salários em dia, fique neste lugar onde ninguém está vendendo absolutamente nada, porque eu vou te honrar. Pouquíssimas pessoas teriam coragem de fazer isso. Naquele tempo que Isaac se estabeleceu naquele lugar, era um tempo de seca, era um tempo de dificuldades. Imagine assim, a pandemia que passou, tudo fechado, nada fluía, nada dava certo, ninguém estava vendendo absolutamente nada. Era o mesmo tempo, lá no tempo de Isaac. Só que Isaac confiou até o último segundo. Ele plantou, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais.
Por que ele colheu 100 vezes mais? Porque antes o Senhor já tinha prometido: eu vou te abençoar, eu serei com você, eu te abençoarei, eu vou te honrar. E entenda, eu não separei hoje, mas eu estava meditando numa passagem que diz exatamente assim: o meu lugar seguro é Deus. Nós sabemos, eu já disse isso inúmeras vezes, não existe um lugar certo. O lugar certo não é um lugar. O lugar certo é uma pessoa. O que isso quer dizer? Nessa passagem onde Isaac colheu 100 vezes mais, ele passou por 3 cidades. Ele passou em Gerar, depois ele foi para o vale de Gerar e depois ele foi para Berseba. Só que nos 3 lugares ele teve o mesmo resultado. Ele prosperou, ele cresceu e viveu uma vida extremamente abundante. Tudo isso porque o Senhor tinha feito uma promessa para ele lá atrás. Olha o que diz em Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. É muito fácil nós adorarmos a Deus quando todas as coisas estão fluindo. É muito fácil nós buscarmos a Deus quando tudo está às mil maravilhas, quando o Senhor está provendo no financeiro, na empresa, na família, quando o Senhor está cuidando de absolutamente tudo. Só que nem sempre as situações, as circunstâncias serão agradáveis. Em alguns momentos, tudo vai mostrar, tudo vai nos dar indícios de que nós não iremos vencer. E qual que é uma batalha que todos nós temos que enfrentar? Todos nós temos que, em algum momento das nossas vidas, vamos passar por isso. A forma como nós reagimos às circunstâncias negativas e a forma como nós lidamos com o silêncio de Deus vai determinar quais serão os nossos resultados. Porque muitos, por estarem parados há tempo demais, travados há tempo demais na mesma realidade, e ainda recebendo más notícias, não acreditam que possam sair dessa. Muitos, pelo simples fato do Senhor estar em silêncio, não acreditam que o impossível vai acontecer. Só que o Senhor estar em silêncio não significa que Ele vai agir com indiferença em nossas vidas. Olha o que diz aqui em João 20, versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que viram, ou melhor, felizes os que não viram e creram. O ser humano ele tem uma tendência a ver, ele precisa ver para acreditar. Só que isso vai totalmente contra ao que significa agir a nossa fé. Olha o que diz aqui na mensagem: bênçãos maiores ainda estão reservadas para aqueles que creem sem ver. Existem momentos que Deus vai nos testar ficando em silêncio, em aparentes momentos de abandono. Entenda que o silêncio de Deus não tem poder para te destruir, mas a tua reação errada no período de silêncio, sim. E esse processo de silêncio de Deus, esse aparente abandono, faz parte do fortalecimento da nossa amizade para com Deus. É mais ou menos assim que funciona. Pega aquele teu amigo mais próximo, aquele de quando você era adolescente, daquele de quando você era mais jovem. Muitos eram até vizinhos desse grande amigo. Esse amigo mudou de lugar, mas esse amigo de verdade, nós sabemos que nós podemos contar com ele, independente do lugar onde ele estiver. Deus nos prepara para que nós tenhamos esse mesmo pensamento. Mesmo que eu não esteja vendo ele, mesmo que aparentemente eu não tenha indícios de que ele está junto comigo, eu sei que eu posso contar com Deus a qualquer instante. Porque o ser humano, o que ele busca? Repita comigo: sensações. O ser humano acredita que ter experiências com Deus significa ter algum tipo de sensação.
Quando na verdade constantemente Deus tenta tirar todas essas sensações para que nós não venhamos depender dela. Deus quer que nós o busquemos experiências com Ele, sim, mas acima de tudo, Ele busca que nós, ou melhor, Ele espera que nós confiemos nele. Com exceção de Jesus, Davi provavelmente foi quem teve a relação de amizade, o relacionamento mais próximo de Deus. Apesar disso, mesmo com esse relacionamento forte, existem inúmeras passagens onde Davi, ele reclama dessa aparente ausência de Deus na vida dele. Olha o que diz no Salmo 10, versículo 1. Por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? Salmo 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 43, versículo 2. Por que me rejeitaste? É óbvio que Deus nunca abandonou realmente Davi, assim como Ele não abandonou você. Ele prometeu várias vezes, existem inúmeras passagens na Bíblia, que o Senhor diz: eu não te abandonarei, eu estarei com você, eu vou lutar as suas batalhas, clame a mim e eu responderei, esteja junto comigo e eu vou te abençoar, confie em mim e eu vou te favorecer, eu vou te honrar, eu vou mudar a tua história. Olha o que diz em Hebreus 13, versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Repita comigo: nunca o Senhor me abandonará. Olha o que está escrito em Mateus 28, 20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Repita comigo: Deus estará comigo até o fim dos tempos. Nós sabemos que o Senhor já tem planos preparados para nós. Desde quando nós estávamos no ventre das nossas mães, o Senhor já determinou, já preparou todo um plano. Só que muitos de nós já mudamos os planos de Deus por conta de escolhas erradas. Nós sabemos que o plano de Deus permanece, mas o cumprimento dele em nossas vidas muda conforme as nossas precipitações, as nossas decisões erradas. Se nós pegarmos o rei Saul, não era para o rei Saul ter ocupado aquela posição. Samuel foi um grande líder, porque ele foi um líder 100% dirigido por Deus. Samuel foi o profeta, 100% instruído, e por intermédio da instrução de Deus, ele liderava toda a nação. E por que o rei Saul foi colocado na posição de rei? Porque o povo pediu, foi porque a nação pediu. E por conta disso, os planos de Deus tinham sido alterados, porque o plano inicial era Samuel continuar na posição de liderança. Saul foi a decisão errada do povo, foi a precipitação do povo. Só que, entenda, repita comigo: o meu Deus, vamos juntos, o meu Deus não desperdiça absolutamente nada. Porque depois de Saul veio quem? Então, mesmo depois de uma escolha errada, de um pedido errado, de uma ação errada, depois de todos os planos terem sido alterados, o Senhor enviou aquele que foi o melhor rei de toda a história. Então, mesmo que a vida de todos nós, a vida de todos vocês, não estejam daquela forma que vocês esperavam, estejam até ruins, péssimas, caminhando de forma negativa, entenda, o Senhor não desperdiça nada. Na cabeça de Deus foi mais ou menos assim: já que já existe um rei, não era para ter existido, mas agora existe, então eu vou colocar algo extraordinário na sua vida. Então, não existe tempo perdido. Quando se trata de Deus, Ele pode voltar e mudar absolutamente tudo, mesmo que antes nós tenhamos tido um posicionamento errado. E por que isso? Justamente por conta de versículos como esse que nós acabamos de ler. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. E sabe o que é mais lindo?
Quem se recorda dessa passagem de Saul e Samuel? Samuel disse, ou melhor, Deus disse para Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles rejeitaram a mim. Mesmo que nós venhamos rejeitar a Deus, Deus permanece fiel. Olha o que diz aqui em Josué 1, versículo 9. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Repita comigo. Pois o Senhor, o meu Deus, estará comigo por onde eu andar. Entenda que diz, por onde você andar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que eu esteja passando por um momento de grande dificuldade, não temerei, porque tu está comigo. Mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis financeiramente falando, não temerei, porque tu estás comigo. Entenda, nós não precisamos ver que Deus está ali. Nós só precisamos crer que Ele está ali e Ele vai nos honrar. Olha como está na VFL. O Senhor, o seu Deus, estará sempre ao seu lado. Mesmo que as circunstâncias nos mostrem o contrário. Mesmo que a imagem que nós estejamos vendo neste momento não seja uma imagem positiva. Muitos, por não saber lidar com esse aparente momento de abandono de Deus, acabam colocando tudo a perder. O próprio Saul fez isso. Porque quando Samuel demorou para chegar, ali parecia que ele tinha sido abandonado. O que aconteceu? Eu vou me precipitar. Ele se precipitou, ele fez algo que ele não deveria ter feito, e por conta disso, ele acabou colocando tudo a perder. Por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Entenda que faz parte dos testes da nossa vida, o silêncio de Deus. É difícil passar pelo momento de silêncio de Deus, é extremamente perturbador, mas é necessário para o desenvolvimento da nossa fé. Ter conhecimento disso deu esperança a Jó, porque Jó foi um homem que passou por um momento difícil, onde ele não pôde sentir a presença de Deus. Para quem conhece a história de Jó, e nós vamos ler, nós sabemos que ele passou por momentos que pouquíssimos homens conseguiriam suportar. E por muito menos em relação ao que Jó teve que enfrentar, muitos já desistiram da sua fé, muitos já desistiram dos seus sonhos, muitos já desistiram dos seus projetos, muitos já acabaram deixando de lado coisas que não deveriam ter deixado de lado. Olha o que diz aqui. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Jó 23, 8 ao 10. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem a sombra dele eu vejo, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Para quem conhece, nós sabemos que quanto mais fogo é colocado no ouro, mais puro ele é. Então o que Jó estava dizendo aqui? Por mais que eu seja provado, por mais vezes que eu passe por momentos de fogo, eu vou passar e eu vou sair como ouro, puro e aprovado. Quando Deus parece distante, você pode pensar que Ele está zangado, ou Ele está te punindo por alguma coisa. Mas frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com um pecado. Muito já vem aquela acusação de que Deus me abandonou porque eu errei. Deus me abandonou como punição, é um castigo por conta das minhas escolhas erradas. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pisei na bola, eu sei, mas existem momentos que o silêncio de Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Precisamos confiar em Deus, independentemente se existem provas de que Ele está ali
ou não. Imagine homens como Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Primeiro passo, uma pessoa com a fé muito imatura ainda, uma fé que não foi desenvolvida, o primeiro argumento seria o argumento clássico: mas se Deus estivesse aqui, eu não teria sido jogado lá na cova dos leões. Se Deus realmente estivesse comigo, eu não estaria passando por esses momentos de dificuldade. Se Deus realmente estivesse comigo, eu não teria perdido tantos clientes, eu não teria diminuído tanto meu faturamento, eu não teria perdido tantas oportunidades de venda, acordos não teriam sido terminados. Se Deus realmente estivesse aqui, não teria acontecido absolutamente nada. Só que na verdade, muitas coisas que acontecem conosco, nós não conseguimos compreender, mas Deus só está de longe observando o que vai sair de dentro de nós. O erro mais comum dos cristãos, que eles cometem, ao adorar a Deus, é buscar uma experiência e não buscar a Deus. Eles buscam sensações, e se elas ocorrerem, muitos entendem que tiveram êxito, porque aconteceu alguma coisa, eu senti, eu me arrepiei, aconteceu determinada situação, eu tive êxito nessa adoração com Deus, e acabam concluindo que foram bem-sucedidos, quando na verdade isso é errado. Na realidade, Deus em geral, Ele afasta todas essas sensações, para que possamos confiar nele de todo o coração. Se formos infiéis, olha o que diz em 2 Timóteo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. O que isso quer dizer? Isso aqui é para eu viver, é carta branca para eu viver a vida do jeito que eu bem entender? Não, muito pelo contrário. Mas aquilo que você plantou, você pode ter plantado algo maravilhoso, algo extraordinário, só que uma hora depois, você já virou as costas, você abandonou tudo, você rejeitou a Deus, entrou no pecado. Aquilo que você fez de certo, o seu bom plantio, você vai colher, porque o Senhor é fiel e não pode negar a sua própria palavra. Ele foi fiel no passado, Ele é fiel hoje e Ele vai continuar a ser fiel. Sim, Ele quer que você sinta a presença dEle, porém Ele está mais interessado que você confie nele. Olha o que diz no livro de Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé não tem nada a ver, repita comigo, fé não tem nada a ver com sentimentos ou sensações. Nós precisamos crer, independente daquilo que nós vemos, ou independente daquilo que nós sentimos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós entramos em um processo de uma grande reforma. A reforma, qual que é a principal função da reforma? Ou melhorar algo, deixar mais funcional, ou deixar mais bonito. Só que antes de ficar bonito, fica o quê? Fica feio. E muitos de nós não sabemos, não temos tido discernimento para entender que esse feio, repita comigo, é momentâneo. Esse momento difícil é momentâneo. Esse momento onde a paisagem está um caos, está tudo no chão, tudo foi demolido, tudo foi destruído, é somente momentâneo, não vai permanecer da mesma forma. Jó passou por momentos extremamente difíceis, e sabe o que é mais impressionante? Em um único dia. Em um único dia ele perdeu a sua família, os seus negócios, a sua saúde e tudo aquilo que ele possuía. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos, para quem já meditou no livro de Jó, durante 37 capítulos, ele não ouviu uma única palavra de Deus. Quantos podem dizer que tem inteligência emocional, tem um emocional forte o suficiente
para passar por tudo que Jó passou, não ouvir absolutamente nada de Deus, mas continuar crendo. Olha o que diz aqui em Jó 1, do 14 ao 19. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro, mais uma má notícia, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha o 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Por muito menos, quando uma má notícia começa a chegar atrás da outra, muitos já entram num estado de desespero tão grande, que a primeira coisa que fazem é renunciar à sua fé. Muitos acabam renunciando, abrindo mão da última coisa, da única coisa que em hipótese alguma poderiam abrir mão. Imagine você, no mesmo dia, recebe todas essas más notícias. Você perdeu todos os seus empregados, todos eles morreram, tudo aquilo que você tinha foi perdido, você perdeu a empresa, você perdeu o teu trabalho, você perdeu absolutamente tudo e não parou por aí. Olha o que diz no 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Repita comigo: eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Qual seria a sua reação em ouvir notícias como essas? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Uma atitude diferente, repita comigo, uma atitude diferente produz resultados diferentes. Esse homem perdeu tudo e ele fez o quê? Ele foi adorar. Ele perdeu absolutamente tudo e fez o quê? Ele foi buscar ao Senhor. Ele estava passando por um momento trágico, extremamente difícil. Mas por que ele foi buscar ao Senhor? Porque ele sabia que da mesma fonte, do mesmo lugar, onde ele tinha vivido algo terrível, ele poderia viver algo extraordinário. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Concentrem-se em quem Deus é, concentrem-se na natureza de Deus, porque não importa o que você está vivendo agora, mas sim como você irá terminar. Você pode ter vivido esses 8 meses desse ano trágicos, 8 meses de extrema dificuldade, 8 meses de extrema humilhação, 8 meses de dores, de vergonhas, vamos além, anos e anos vivendo a mesma coisa. Se o Senhor entrar em ação agora e Ele te honrar nesses últimos 4 meses, o que teve mais peso? O que aconteceu ou o que o Senhor vai fazer na sua vida? Jó passou por um momento extremamente complicado, extremamente difícil, uma prova de fogo na qual ele saiu como ouro. Jó começou bem, ele ficou mal, ficou tudo feio, e ele terminou melhor. Olha o que diz em Jó 37, versículo 5. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas, repita comigo, Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Mesmo passando por tudo, olha a visão que Jó tinha do que estava acontecendo. Deus faz grandes coisas, mesmo que nós não compreendamos.
Existem coisas que acontecem em nossas vidas que não parece fazer o menor sentido. Existem momentos que nós passamos por batalhas, por dificuldades, do qual, mas Senhor, como que isso vai me influenciar? Como isso vai me trazer como consequência uma vida extraordinária? Como perder absolutamente tudo? E a resposta disso está em 1 Pedro 4,19. Repita comigo: confiem nele, ele sabe, vamos juntos, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. O homem, ele tem uma visão extremamente limitada. Nós só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos nos mostram. Deus está de cima. Ele vê tudo de uma forma extremamente ampla. Se nós pegarmos a própria história de Isaac, quando ele pediu para Isaac ficar naquela terra, se fosse outro, poderia ter pensado, o Senhor está louco? Só que Deus sabe e sempre sabe, porque Ele pede, porque Ele permite, porque acontecem algumas coisas. Jó 23, versículo 10. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Olha no 14. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Repita comigo: ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus planos. Ele vai levar até o fim. Então nós precisamos continuar até o fim. Mesmo que agora nós não estejamos vendo absolutamente nada, mesmo que não estejamos ouvindo absolutamente nada, mesmo que nós não tenhamos recebido nenhum sinal, mesmo que todos os indícios nos mostrem que nós seremos derrotados, que nós vamos viver uma vida de dores, nós precisamos crer que o Senhor vai levar até o final todos os planos que Ele fez para cada um de nós. Entenda que quando Daniel saiu da cova dos leões, ele já saiu para uma posição extremamente honrosa, em uma posição de grande importância. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram da fornalha, eles saíram para uma posição de extrema importância. Quando José passou pelo teu período de buraco, de escravo, prisioneiro, ele saiu para governar. Então entenda que quando o Senhor permite que algo aconteça, quando o Senhor cala por um determinado momento, Ele sabe o que está fazendo e os planos são de te honrar, de te abençoar, de te favorecer, mesmo que não faça sentido. Essa é a grande diferença de Deus e do homem. Para o homem precisa ter lógica, para Deus não existe isso, não tem que ter lógica, Ele simplesmente faz. Olha o que diz no 25, no 19, 25. Pois eu sei, quem disse isso foi Jó. Ele não tinha recuperado absolutamente nada, ele estava passando pelas mesmas tragédias. Pois eu sei, repita comigo, pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. A sua fé, o Senhor está te lapidando para que você chegue neste patamar. Está fortalecendo a sua fé para que ela seja constante e independente das circunstâncias. O que realmente importa, repita comigo, o que realmente importa não é como eu estou agora, mas sim como eu irei terminar. Neste momento, Jó estava mal, só que ele terminou muito bem. Olha o que diz em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. No versículo anterior, fora Jeremias, nós lemos que o Senhor vai levar até o final os planos que Ele tem, correto? E quais são os planos que Ele tem? Projeta para eles novamente esse versículo. Só a parte final. Para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Qual que é o futuro que você anseia? Qual é o futuro que você deseja? Como é o teu financeiro? Como que você enxerga ele?
como você enxerga a sua família no futuro? Quais são os seus maiores desejos, sonhos, projetos? Isso é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Entenda que você estar aqui não é obra do acaso. Eu não separei esse versículo, mas existe uma passagem que diz que o Senhor nos escolheu. O nascimento de Davi não foi algo aleatório. Davi nasceu para ocupar uma posição. Repita comigo: eu também nasci para ocupar uma grande posição. E entenda que se você nasceu para ocupar uma posição, essa posição é sua. Antes de Davi ser ungido como rei, o pai de Davi chamou todos os seus irmãos, no qual o pai dele tentou forçar uma determinada situação. É o filho A, é o Eliabe, é o Abinadab, é o Samar. Só que o tempo todo o Senhor foi rejeitando um por um. Entenda que na sua vida não é diferente. Deus disse não para muitas pessoas, porque essa posição é sua. Deus disse não para muitas outras pessoas, porque existe um lugar que é seu por direito, e Deus não quer que outro tome. Ele tem isso para você. Só que, para nós chegarmos nesse lugar que o Senhor tem para nós, existe todo um processo que nós precisamos passar. E sempre com o propósito de fortalecer a nossa fé, de nos fazer amadurecer, de nos preparar para coisas cada vez maiores. Mas por que Jó passou por momentos tão difíceis? Não lembro em qual capítulo exatamente, mas tem uma frase que Jó disse, que é de extrema importância. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora realmente eu o conheço. É isso que Deus quer com você. Ele quer que você conheça Ele por experiências, vivência. Porque quando nós conhecemos o Senhor de ouvir falar, isso não é o suficiente para vivermos uma vida extraordinária. Mas quando nós temos o próprio abençoador andando com cada um de nós podemos estar passando pelo vale da sombra da morte, nós podemos estar dentro de um buraco, nós podemos estar dentro de uma prisão, dentro da cova dos leões, dentro da fornalha ardente, na frente de um gigante de 2,90 metros, nós podemos estar passando por um lugar onde uma tempestade muito forte está acontecendo. Sabe o que acontece com você? Absolutamente nada. E entenda que o livramento que Deus dá tem uma característica. Existem momentos que o Senhor permite que marcas fiquem somente como um memorial, uma lembrança de onde o Senhor te tirou e onde Ele te colocou. Mas existem situações que nós enfrentamos que nós não saímos com nenhum tipo de sequela. Porque as pessoas não temem simplesmente aquele problema continuar mais um pouco. Elas temem o problema passar, mas ficarem algumas sequelas, algumas consequências. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não saiu com nenhum arranhado. Quando aqueles 3 meninos foram jogados na fornalha ardente, nem cheiro de fumaça tinha neles, então não ficou sequela de absolutamente nada. Jó perdeu muito, só que o que ele recebeu foi muito maior em relação a tudo aquilo que ele tinha perdido. Porque ele perdeu tudo, ele só não perdeu a capacidade de agir a sua fé. Ele não perdeu a confiança no Senhor, ele continuou confiando, ele continuou crendo. Por isso o Senhor o abençoou e restituiu a ele 2 vezes em relação a tudo aquilo que ele teve. Lembre-se disso. Deus tem planos de bem e não de mal para vocês. Confie que Deus cumprirá cada uma das promessas dele. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Entenda, não como um ato de reclamação,
de murmuração, de questionamento. Mas existem momentos que nós precisamos realmente falar aquilo que está acontecendo em nossas vidas, aquilo que nós estamos sentindo, as nossas aflições. Essa não deixa de ser uma forma de nós expressarmos a nossa fé perante o Senhor. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, assim como Davi em algumas oportunidades disse: Senhor, por que tu me rejeitaste? Eu tenho passado por momentos de extrema aflição, eu tenho passado por momentos extremamente difíceis. Abra o teu coração para Deus e diga como você se sente. Diga: meu Deus, eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente, meu Deus, eu estou machucado, está dolorido, está doendo, meu Deus, eu estou passando por momentos de extrema dor, meu Deus, isso está me incomodando, essas aflições têm me machucado. Rasgue o teu coração, diga: meu Deus, eu estou passando por momentos difíceis. Senhor, por muito tempo, eu pensei que o Senhor tinha me abandonado. Não tenha medo de falar as verdades ao Senhor, não, muito pelo contrário. Ele espera que você faça isso. Então diga: meu Deus, em muitas oportunidades, eu pensei que o Senhor tinha me abandonado. Eu pensei que o Senhor tinha abandonado a minha empresa. Eu pensei que o Senhor tinha abandonado a minha família. Eu pensei que o Senhor tinha abandonado o meu casamento. Eu pensei que o Senhor tinha me rejeitado. Por muito tempo, meu Deus, eu acreditei nisso, mas hoje eu entendo. Meu Deus, eu sei que o Senhor não me abandonou. Esses momentos de aparente abandono do Senhor, só parece, eu sei que o Senhor não me abandonou. Diga: meu Deus, eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se lá atrás o Senhor não abandonou aqueles homens e mulheres, se o Senhor não abandonou Abraão, Isaac, Jacó, Josué, se o Senhor não abandonou Davi, Daniel, se o Senhor não abandonou aqueles 3 jovens, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu sei que o Senhor não mudou, eu confio no caráter imutável de Deus. O caráter de Deus não muda. As pessoas, conforme o tempo vai passando, se elas não tiverem atenção, se não estiverem vigilância, o caráter delas mudam, mas o de Deus nunca muda. Pessoas podem ter te passado para trás, mas Deus não vai te passar. Pessoas podem ter deixado de honrar determinados compromissos, Deus não vai deixar. Ele fez um acordo com você, Ele te prometeu, então Ele é fiel para cumprir. Ele vai te honrar, Ele vai te favorecer. Diga isso: o Senhor sempre mantém a sua palavra, e agora não será diferente. O Senhor sempre vai até o final naquilo que o Senhor promete, e agora não será diferente. O Senhor sempre cumpre cada uma das promessas, e eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me favorecer. Diga, use as palavras do Senhor contra ele: meu Deus, felizes são aqueles que não viram, mas creram. E diga isso: meu Deus, eu creio, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida, eu sei que o Senhor vai mudar os meus resultados, eu sei que o Senhor vai curar o meu destino, eu sei que bênçãos ainda maiores estão reservadas para mim, e eu vou viver uma história extraordinária, eu vou viver um novo tempo, porque eu sei, o Senhor não me deixou, o Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca me abandonou. Eu sei que o Senhor estará comigo até o final dos tempos. Declare isso: meu Deus, eu não vou deixar de confiar, eu não vou deixar de crer. Por muito tempo, meu Deus, lá atrás eu tinha deixado, mas agora eu estou reavendo esse controle, eu estou reavendo, meu Deus, aquilo que eu não deveria ter deixado para trás, e eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, eu vou continuar acreditando, porque eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu sei que o Senhor vai me conceder grandes vitórias, grandes conquistas. O que o Senhor vai fazer na sua vida nesse final de ano? Quais são as vitórias que você vai receber nesses próximos 4 meses? O que vai acontecer na sua vida, o que não tinha acontecido? Quais livramentos o Senhor vai te dar? Quais mudanças você vai viver? Quais sonhos serão materializados? Quais projetos serão concretizados? O seu Deus vai estar com você por onde você andar. Por isso não tema, não tema. Comece a declarar: meu Deus, eu não tenho medo desse final de ano, porque o meu final de ano será poderoso. Eu não tenho medo desses próximos 4 meses, porque eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me justificar, eu sei que o Senhor vai me promover. Meu Deus, pode parecer difícil,
difícil, meu Deus, aos meus olhos, mas a minha fé vai provar que o Senhor está aqui do meu lado. Eu sei que o Senhor nunca me abandonou, então eu vou viver o impossível. Declare isso sem parar. Eu vou viver o impossível, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver uma história grandiosa, eu vou viver a melhor fase da minha vida, eu vou viver o melhor tempo da minha vida. Assim como Jó, ele continuou crendo, ele continuou confiando, mesmo naquele momento de grande dificuldade, mesmo naqueles momentos onde ele perdeu absolutamente tudo, ele só não perdeu a sua fé. Então diga: meu Deus, eu creio, eu não sei de que forma, mas eu creio, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai realizar, eu não sei de que maneira, eu não sei de que jeito, eu não sei que pessoas o Senhor vai usar, mas declare isso: eu sei que o Senhor vai usar, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai mudar. Ele vai fazer. O mal pode lançar setas contra você, te fazendo acreditar exatamente no contrário, mas não é isso que o Senhor tem para você. Se por muito tempo você acreditou que Ele tinha te abandonado, isso é uma mentira. Ele não te abandonou. Confie nele, Ele vai te justificar. Confie nele, Ele vai te favorecer. Confie nele, todas as coisas na sua vida vão dar certo, mesmo aquelas que hoje ainda estejam dando errado, vai dar certo. A partir de hoje você vai viver uma nova história. A fé não tem nada a ver com sentimentos ou sensações. Você não precisa sentir que Deus está aí, você só precisa saber, você precisa crer que Ele está, você precisa acreditar que Ele está exatamente no lugar onde Ele nunca saiu. Ele nunca saiu do teu lado. Ele quer te favorecer, Ele quer te honrar, Ele quer te justificar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te abençoar, Ele quer materializar cada um dos seus sonhos e projetos. E nunca se esqueçam, Ele vai levar até o final cada um dos planos que Ele preparou para você. Ele vai levar até o final cada um dos projetos que Ele tem para você, e são planos de bem, não de mal. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua fé, continue a crer, continue a acreditar, e você vai viver uma história poderosa, uma história grandiosa. O sobrenatural vai acontecer na sua vida, o impossível vai acontecer. Declare isso: meu Deus, a partir de hoje, um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro. Eu vou viver uma semana melhor do que a outra, um mês melhor do que o outro, e os próximos 4 meses da minha vida serão infinitamente melhores em relação a tudo aquilo que eu vivi até o dia de hoje. Meu Deus, tudo que eu não vivi em anos, declare isso: eu vou viver agora a alegria que eu não vivi com a minha família, eu vou viver agora a prosperidade que eu não tinha vivido, eu vou viver agora os sonhos que não tinham sido materializados, serão materializados agora. Eu serei honrado, favorecido, exaltado. Aquilo que está nas minhas mãos, declare isso: a partir de hoje, tudo aquilo que está nas minhas mãos vai dar certo, vai prosperar, vai fluir, vai dar certo. Meu Deus, chega de uma vida de tentativas. Eu tento e não dá certo, eu tento e não dá certo, eu tento e não vai. Declare isso: a partir de hoje todas as coisas vão caminhar, a partir de hoje todas as coisas vão dar certo, a partir de hoje, meu Deus, vai haver uma diferença na minha vida. A partir de hoje uma nova história começa a ser escrita. Chega de uma vida de tentativas, eu vou viver uma vida de grande êxito, de sucesso, sendo bem sucedido em absolutamente todos os meus planos, em todas as minhas ideias. Tudo vai dar certo, tudo vai fluir, tudo vai frutificar, tudo vai acontecer. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus, repita comigo, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. O que Ele te prometeu? Qual que é a vida que Ele te prometeu? Naqueles seus momentos de particularidade com Deus, quando você estava orando, buscando por determinadas situações, o que Ele te prometeu no seu íntimo, no teu particular? Não estou falando daquilo que sai do altar, estou falando daquilo que Ele falou com você. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez. Uma vez que Ele falou, Ele honra a sua palavra até o final. Ele não disse para você: vai dar certo isso. Ele não disse: vai dar certo aquilo.
Ele não falou, esses sonhos vão se materializar, esses projetos vão se concretizar. Ele não disse, é essa a vida que você vai viver. Então é isso que vai acontecer na sua vida. Só que nós precisamos nos colocar na posição das crianças. Quando o pai fala com uma criança, quando o pai promete, filho, tal dia eu vou te levar naquele determinado lugar e eu vou te dar aquela coisa. Querido, para você arrancar isso de um filho, você tem que colocar força. Uma vez que o pai prometeu, eu vou falar por mim, todas as vezes que os meus pais prometeram, filho, tal dia, tal semana, naquele mês, naquela hora, naquele horário, eu vou fazer isso. Não existia um único ser humano na terra, nenhum tipo de circunstância adversa que tirasse isso de mim. E nós precisamos desse mesmo posicionamento com Deus. Porque aqui dentro da igreja, é muito fácil nós falarmos, Deus não vai falhar, Deus vai me honrar, Ele vai me honrar, Ele vai me favorecer, Ele vai me responder. Difícil é quando o pau está torando lá fora e nós estamos no meio da tempestade. Só que é difícil em partes. Tudo depende da sua fé. Porque se você crer, da mesma forma que você fala aqui, você vai falar lá fora. Da mesma forma que você crê em um momento bom, você vai crer em um momento ruim. Da mesma forma que você venceu, ou melhor, o que Deus já fez na tua vida? O que Ele já realizou? Quais são as coisas que você fala assim, é impossível, mas Deus fez. Não tinha como acontecer, mas aconteceu. Entenda que Ele tem poder para fazer de novo, de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Olha o que diz em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, jamais, nunca. Eu gostaria que você fechasse seus olhos novamente. Não fique preocupado com os problemas ou com as circunstâncias. Entenda que nada disso tem poder para mudar o caráter de Deus. Ele ainda é a seu favor, mesmo que você não possa senti-lo. Lembre-se do que Deus já fez por você, e que isso te fortaleça, te faça crer que Ele vai fazer de novo. Tenha certeza de que Deus está com você. Tenha certeza que o Deus que está com você é um Deus grande e garante a sua vitória. Deus vai te surpreender. Então, tão somente confie. Confie no Senhor. Mantenha a paz e um propósito firme. O Senhor é uma rocha eterna e a vitória é sua. Eu quero abençoar a sua vida, determinar que esse final de ano será o melhor final de ano de toda a tua história. Quero determinar que você seja honrado, exaltado, promovido, que todos os seus sonhos venham se materializar, venham se concretizar. Eu quero abençoar a obra das tuas mãos, eu quero abençoar a tua família, a tua casa, eu quero abençoar os teus negócios, eu quero determinar que tudo aquilo que tinha dado errado até então, que a partir de hoje começa a dar certo. Eu abençoo a sua vida, determino que você possa viver a melhor fase de toda a sua história. Eu declaro isso sobre a sua vida, cada um dos seus sonhos e projetos se materializando. Eu determino o Senhor te honrando, te favorecendo, te exaltando, te promovendo, te colocando em um lugar de grande honra, em um lugar de grande destaque. Eu determino uma nova história, um novo tempo. Eu declaro sobre a sua vida, tudo aquilo que você ainda não tinha vivido, você vai viver. E todos os anos que vocês perderam no passado, o Senhor vai restituir em absolutamente tudo. Eu te abençoo, eu determino, assim será, em um nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu creio nessa oração, tomo posse, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus, em um nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.